Então ao Outlook desta semana. Os temas de hoje vão ser a guerra no Irão, que também impacta a China, a Pfizer, os combustíveis de avião, que isto foi um tema que eu abordei a semana passada e já vou explicar porquê. A inversão da curva de rendimentos, ou seja, a yield curve dos bonds do governo americano, e a aplicação EUDI, que é algo que a União Europeia está a lançar, e não estou a ver grande publicidade sobre isso ou muita gente a falar sobre isso. Antes de mais, eu vou só falar aqui das notícias do grupo, que é que eu todos os dias ponho aqui notícias que se vão passando ao longo do dia no mercado. Pronto, já conhecem aqui, para quem costuma ver os vídeos já sabe aqui o que há neste grupo. Todos estes separadores é com material que eu posto ou tento postar diariamente, exceto o educacional, porque é material que demora mais tempo a ser produzido. Voltando aqui no instante às notícias, então anteontem, a Claude, que é a AI da empresa Anthropic, lançou a Claude Mythos, e ela é tão poderosa que ela não vai ser aberta ao público porque ela é de tal maneira tão perigosa, digamos assim, que ela consegue até tirar os e-mails, ou seja, tirá-los do sandbox e está-los ali como expô-los ali a viroses, etc. É mesmo é algo mesmo muito potente e isto é assim, a Anthropic, eu já falei disto há 3 semanas atrás, mas volto a falar. A Anthropic, na altura, desconfiou que o governo americano estava a usar a inteligência artificial deles para decidir atos de guerra, ou seja, onde é que vão lançar mísseis ou qual é a probabilidade de lançar acolá ou assim. Estava a deixar que a inteligência artificial tomasse essas decisões. Claro que eles dizem que a decisão final seria sempre decisão humana, mas isso nós não sabemos. A Anthropic processou o governo americano. O Trump, entretanto, veio dizer que a Anthropic estava na lista negra e não sei o quê, mas entretanto o tribunal já concluiu o processo. Sim, é muito mais rápido que em Portugal, para o vosso espanto, enquanto nós temos aqui julgamentos que duram 10 anos para julgar o Sr. José Sócrates na, na América. Isto é semanas a ser tratado e portanto deram razão à Anthropic. A Anthropic vai continuar no governo americano. A primeira-ministra italiana Meloni disse que o Estreito de Hormuz deve ser totalmente aberto sem quaisquer restrições. Isto também vem do facto do presidente Trump, e desta eu também não estava à espera, dizer que poderia fazer uma parceria com o Irão e basicamente criar uma portagem ali no Estreito de Hormuz, onde ia cobrar mais ou menos $1 por barril, ou seja, dava mais ou menos 2 milhões por cada navio que passasse a colar de petróleo. Pronto, isto não estava na minha carta do bingo deste ano, mas pronto, não sei muito bem, isto seria aqui um plot twist muito grande. A Palantir também tem estado aqui no radar das notícias porque a CEO, apesar de todos os avisos, diz que a Palantir tem muito potencial também para o setor de saúde, ou seja, em cirurgias, etc. Embora a Palantir tenha sofrido uma queda muito acentuada desde também de que saiu esta notícia da Anthropic, e basicamente também desde que tudo isto aconteceu, desde os seus máximos, não foram há muito tempo. Os máximos dela foi em novembro de 2025. A empresa já descontou um valor de 36%, ok? E eu, para mim, continuo a dizer, já falei isto com os membros do grupo, que uma boa zona de compra seria a partir aqui dos 100, ou seja, mais ou menos nesta zona aqui. Eu posso até traçar, portanto, mais ou menos dentro disto, seria aqui uma boa zona de compra, ok? Pronto, é assim, para quem já me conhece sabe que eu apanhei Palantir aqui nos $9, até está aqui marcado. Entretanto, já tenho esta valorização toda. Portanto, se eu contar até aos máximos, foram 2.447%, mas atualmente está nos 1.500%. Entretanto, eu já vendi metade da posição, realoquei esses ganhos noutras coisas, mas ainda tenho metade dessa posição. Mesmo que esteja a cair, duvido que caia até aos $9 novamente. Portanto, está aqui a haver muita concorrência também no que diz respeito às AIs, não é? E atenção que, para quem não apanhou esta bolha de inteligência artificial, há muito outros setores que vão crescer às custas da inteligência artificial. Eu até falei disso neste vídeo aqui,
do rito do mês, porque há setores, por exemplo, não só a energia, mas por exemplo os próprios data centers, e nós vamos falar disso daqui a bocado também, porque a Microsoft lançou, aliás, este não está aqui. A Microsoft, não, está aqui, está. A Microsoft lançou, em parceria com a Chevron, a construção da maior central de gás, ou seja, para dar power a esses data centers, a essas placas gráficas, GPUs, inteligência artificial, é preciso muita energia, ok? Portanto, eles também estão a investir nisso. Outra notícia será aqui que o Bessat pede ao Congresso que aprove a legislação sobre a estrutura do mercado cripto antes que seja tarde demais. Porquê? Porque, e a Europa nisto está muito mal, no sentido que está mais uma vez a focar-se na regulamentação em vez de se focar na inovação, está cada vez mais a ficar para trás. E o próprio capital que aqui estava em cripto, mais propriamente em Malta, ou aqui nesta zona da zona euro, na Lituânia ou mesmo no Luxemburgo, que a Coinbase também já tem aqui escritórios, já começa a migrar para fora, porque começa a haver o cerco muito apertado e os investidores não gostam de, parece, ninguém gosta de pagar 40% de impostos, não é? Portanto, sobre mais-valias, e em alguns países, embora isso não tenha avançado, penso que foi a Holanda, queria taxar mais-valias que ainda nem sequer tinham sido ganhas. Portanto, aqui o Trump voltou a fazer mais um aviso à NATO, ou seja, que quando eles precisaram dele, da NATO, a NATO não estava lá. E pronto, e voltou a lembrar ali aquele pedaço de terra na Noruega, Greenland. Foi aqui mais uma ameaça. Para quem acha que a NATO não pode sair que para quem acha que os Estados Unidos não pode sair da NATO, eu recomendo que leia o artigo 5 e o artigo 15 das leis da NATO, digamos assim, da regulamentação, ok? Até porque vão ficar espantados se lerem que um país da NATO for atacado, os outros todos não são obrigados a defender, como muita gente pensa que sim. O artigo 5 diz que se um país da NATO for atingido ou atacado, os outros podem individualmente decidir se o defendem ou não, ok? Pronto, isso é também algo muito interessante para estar atento. A Fox News diz que o presidente Trump não alcançou nenhum dos seus objetivos na guerra com o Irão. Eu tendo a concordar no sentido que eu mesmo acho que este cessar-fogo acaba por ser um bocado de teatro, uma vez que o mercado já estava a sangrar bastante antes deste acordo, porque o Trump começou a fazer ameaças, mas que lhe saíram um bocadinho pelo tiro pela culatra, digamos assim. Porquê? Porque o mercado estava a começar a sangrar bastante, a família de Donald Trump também estava exposta bastante ao mercado, seja de ações, de cripto, especialmente ao de apostas. Para quem não sabe, o grande site de apostas online, ou seja, está-me agora a falhar o nome. Ou seja, para quem não conhece, o Polymarket é o maior mercado de previsões do mundo, ok? Onde vocês podem apostar basicamente sobre tudo, se o Irão vai chegar ou não a acordo, etc. E houve até uma pessoa que supostamente nunca perde, não sei quem será, não é? Mas fez uma aposta que o Irão ia fazer um acordo, ou seja, uma espécie de cessar-fogo com os Estados Unidos um dia antes disso acontecer, e essa pessoa ganhou não sei quantos milhões de dólares depois quando isso aconteceu, que foi aqui de segunda-feira para terça-feira. O ouro também reagiu bastante bem com isso, subindo uns fantásticos 2,86%. Pode parecer pouco, mas no caso do ouro é bastante, ok? Quem detém esta empresa é 15 Capital, que é uma empresa, o dono dessa empresa, adivinhem quem é? O filho de Donald Trump. Portanto, Donald Trump e a sua família estão bastante expostos a tudo o que é mercado, ok? Portanto, há muito interesses por fora, não é só... Claro que os americanos tendem a olhar só para o seu umbigo e não estão preocupados com o resto do mundo, mas também o Trump está muito preocupado com a sua riqueza e não propriamente com o povo americano, ok? O presidente Trump diz que os Estados Unidos e o Irão podem lançar um empreendimento em conjunto para cobrar, ou seja, portagens no Estreito de Hormuz. Isso era aquilo que eu tinha falado. O UBS, que é um dos maiores bancos suíços, tem 6,1 bilhões de dólares
e outros 5 grandes bancos suíços juntam-se para testar uma stablecoin criptográfica em francos suíços. Okay, portanto, a Suíça está a avançar com isto. Não é só a Europa que tem o euro digital e a América que quer aprovar as stablecoins, como nós já temos vindo a falar nas últimas semanas. A Suíça também não está parada e está a mexer-se nessa direção, ok? Isto é bom sinal, é sinal que a adoção está a crescer. Por outro lado, é preciso ver também a regulamentação que isto traz e obviamente aqueles ganhos de 300% num mês em memecoins e solanas, e isso vai deixar de existir, vão cada vez ser ganhos menores, mas as perdas também vão ser menores, ou seja, enquanto nós em 2021 tínhamos um bear market, se calhar em BTC, que chegou em algumas memecoins aos 90%, vamos deixar de ter isso, ok? Portanto, neste momento o Bitcoin está a 70 mil dólares, isto é algo muito bom. Eu tinha falado até, penso que foi no fim de semana, exatamente, falei aqui sobre a liquidez que estava a haver em shorts também. Não vou estar agora a expor este conteúdo porque é conteúdo privado do grupo, portanto é algo que depois o pessoal pode também ver. Isto aqui é outra notícia. O Irão afirma que os seus aliados fecharão o estreito de Baalamad caso o conflito se intensifique. Isto foi antes do acordo, ok? Os americanos perderam um valor recorde de 11,36 bilhões em fraudes relacionadas a criptomoedas em 2025. Isto foi um aumento de 22% em relação ao ano anterior. E é por isso que também é preciso regulamentar, e os americanos querem bastante esta aprovação sobre as criptomoedas, ok? Isto também é importante porque, é assim, saiu uma notícia em que a América vai começar a incorporar no seu sistema de reformas, que é o 401k, criptoativos em Bitcoin e Ethereum, salvo erro, e penso que Solana, mas não tenho a certeza. E isso também traz mais adoção, o que é bom. O governo americano prevê que a produção de petróleo no Oriente Médio cairá para 9 milhões de barris por dia neste mês. Isto depois do cessar-fogo, já não sei se será bem assim. O presidente chinês Xi Jinping ordena o planeamento e a construção acelerados de um novo sistema de energia para garantir o fornecimento de energia da China. A China, neste caso a Ásia, é a fábrica do mundo, mas a China tem um grande problema que é a energia, ou seja, eles são muito dependentes do petróleo do Irão. E eu até posso adiantar já esse tema aqui, ou seja, a guerra no Irão não tem só a ver com o petróleo ou energia nuclear, tem a ver que toda essa energia é muito importante para a China. Se, como ao longo destas semanas tenho vindo aqui a falar do dólar virtual e do euro digital, que até falei da ação da Circle há 2 semanas, ou seja, nesse sistema de dinheiro programável e de identificação virtual, não pode haver fugas, e o Irão neste momento é uma grande fuga desse sistema que estão a tentar criar. E o Larry Fink, que para quem não conhece é o CEO da BlackRock, ok? A BlackRock tem 14 trilhões de gestão, 14 trilhões de dólares em gestão de ativos, ok? Para vocês terem noção, isto é 3 vezes o PIB da França, uma empresa só. No último World Economic Forum disse que, e passo a citar, nós precisamos de mudar e rapidamente todos os investimentos para plataformas que suportem blockchain, ou seja, tokenizar ativos, sejam casas, ações, basicamente tudo. Ele quer tokenizar tudo, que isso passa a ser basicamente estar numa blockchain comum a todas, e depois fazer uma interligação. Isto seria facilmente um mercado de 300 trilhões de dólares. Estamos a falar que, por exemplo, atualmente hoje o mercado de ações fecha a uma certa hora, enquanto o mercado de cripto está aberto 24 horas por dia, 7 por 7, todos os dias, ok? Por exemplo, se vocês repararem, o Trump, quando faz um anúncio que vai atacar alguma coisa assim, é sempre no fim de semana, porque os mercados estão fechados, os investidores não entram em pânico. Não, porque têm o fim de semana todo para pensar, para ver o que é que vai acontecer, ok? Para se posicionar e ser mais racionais nas suas decisões. Por outro lado, quando o Trump faz isto, o mercado de cripto está ativo, vocês veem logo grandes reações em Bitcoin, ok? Ou seja, nós podemos começar a ter um mercado de ações também muito mais, com muito mais ativo, muito mais liquidez também, porque está aberto todos os dias do ano,
ok? Pronto, enquanto nós estamos aqui distraídos com a guerra, na China não, nos Estados Unidos, isto foi um erro meu a escrever. Tem havido mortes por consumo de carne americana, ou seja, isto pode ser uma teoria da constipação, como eu gosto de dizer, ou seja, da conspiração, mas uma vez o Sr. Bill Gates e o Dr. Matthew Leo disseram, e passo a citar, as pessoas não estão dispostas a deixar de comer carne, por isso vamos tornar o público intolerante à carne. Como é que fizeram isto? Através de uma bactéria chamada Alpha-Gal Syndrome, ou seja, AGS. Vocês podem pesquisar isto. Eu penso que na última semana 450 mil pessoas americanas foram infectadas com esta bactéria. Não sei se isto é coincidência ou se vem num timing onde a Europa aprovou o acordo da Mercosul e a América aprovou a carne feita em laboratórios, ou seja, carne sintética do Sr. Bill Gates. O Sr. Bill Gates tem, ao longo destes anos que saiu da Microsoft, dedicou-se a comprar não só terras mesmo para se vocês forem ver as maiores quintas, digamos assim, de agrícola, pertencem ao Dr. Bill Gates, não sei se será coincidência ou não, e ele possui empresas que constroem carne sintética. Porque é que eu decidi trazer a Pfizer aqui? Porque há relatos que no próximo ano pode sair uma vacina para combater este tipo de bactéria. E nós temos que entrar nessas ações, ou seja, quando há o boato e não quando sai a notícia, porque o mercado antecipa-se sempre o mercado antecipa-se sempre às notícias, ok? Nunca se esqueçam, estamos a lidar com pessoas muito mais inteligentes. A Pfizer tem tido uma queda desde a pandemia, como se era de esperar. Na pandemia chegou aqui perto dos $60. Eu lembro-me que na altura já estava no mercado e desde então já caiu uns fantásticos 55%, ok? Portanto, uma pandemia ou uma boa vacina era algo que poderia fazer a empresa entregar novos máximos novamente. Lembro que a Pfizer paga 6,32% em dividendo, o que é excelente. Tem um payout que me deixa um bocado em alerta de 126%, o que é muito elevado. Lembro também que o setor farmacêutico é um setor muito competitivo, é muito difícil analisar empresas farmacêuticas, porque basta eles perderem uma licença, ou, por exemplo, como agora a Novo Nordisk perdeu a sua licença, digamos assim, do Ozempic, porque agora a concorrência pode fazer, as marcas brancas podem fazer algo semelhante. E se vocês olharem para a Novo Nordisk, ela até já caiu também bastante, ok? Está aqui nos níveis de $37 e os seus máximos foram $144, 147 em junho de 2024, ou seja, quando houve aquela febre do Ozempic. Portanto, vejam já, isso é uma queda de 73%, ok? Se calhar pode ser uma boa zona de compra, não sei, isso é algo que vocês têm que analisar, têm que fazer a vossa análise. Mas pronto, isso trouxe a Pfizer aqui a propósito disso. Acerca dos combustíveis no avião, eu a semana passada disse para quem estava muito exposto a petróleo que quando o petróleo caísse ia cair a pique depois deste acordo, não é? E caiu 20% em 8 horas. E desculpem, não estou a ver bem. O máximo seria aqui, portanto, 22% em apenas 8 horas, o que é bastante. E atenção, lembro que isto é só um acordo, ainda não é o fim da guerra, ok? Portanto, o que é que acontece? Quando o petróleo sobe, as empresas como a Ryanair, etc., têm normalmente a tendência a descer, porque as pessoas fazem menos viagens, porque os bilhetes ficam mais caros, o combustível fica muito mais caro no que diz respeito a empresas de aviões, portanto elas têm menos lucro. Portanto, e eu volto a repetir, quando a guerra acabar, na minha perspectiva, aquilo que eu acho é que o barril de petróleo vai voltar muito rapidamente para os $60, aqui para esta região, que era para onde estava antes, ok? Portanto, isto vai ser algo mesmo muito brusco. E uma forma para se protegerem para quem está alavancado em petróleo, ou seja, se nós repararmos, quando isto aconteceu aqui, a empresa da COP teve que é uma empresa de petróleo, como a ExxonMobil ou a Shell, teve esta queda de 7% logo no primeiro dia, ok? Está a continuar a cair. Ou seja, para quem
se comprou o copo, o que é que teria que fazer? Quando atingiu aqui este pico, mais ou menos nós não sabemos nunca onde é o topo, seria comprar, por exemplo, Ryanair ou outra empresa qualquer de avião, de aviação. Porquê? Para apanhar depois essa subida. Espera aí. É, aqui ver aqui o ticket. Opa, ok. Mas deve ter aqui o gráfico. Não. Ai. Ou seja, exatamente, se nós virmos aqui nos últimos 5 dias, ou seja, desde segunda-feira temos aqui este pico todo, ok? Que é bastante normal. Por outro lado, se vocês compararem o setor energético com o SP500, o SP500 já desce 7% no ano e a energia sobe 8%, com a Equinor com 80%, seguido da Petrobras, que é uma empresa de petróleo brasileira, também com 75%, e a nova aquisição já dá para aí há 2 anos, que é a Occidental do Sr. Warren Buffett, a subir 61%. Isto ao mesmo tempo que a BP abandona o seu plano verde e a Microsoft avança em conjunto com a Chevron para fazerem a maior central de gás dedicada exclusivamente a alimentar as suas IAs. Okay? Isto é um investimento de 5 bilhões, salvo erro, de dólares. Portanto, nós podemos ainda continuar a ver um aumento de capex no que diz respeito a estas empresas, porque é preciso bastante energia, e espaço também de data centers para as IAs continuarem a crescer, ok? Portanto, ainda há oportunidade no setor da IA para continuarmos a investir. Claro que muitas coisas já estão precificadas e saiu uma notícia, penso que foi anteontem, que os data não, foi ontem, peço desculpa, foi ontem, que a maior parte dos data centers que estavam a ser construídos nos Estados Unidos da América estão em atraso, ok? Também derivado aqui à inversão de curvas de rendimentos, ou seja, a inversão na curva das obrigações americanas. Numa economia normal, os prazos mais longos pagam taxas mais altas. Atualmente observa-se que as taxas de prazos mais curtos, como a de 20 anos, estão a ser superiores às de 30 anos, o que historicamente é um pronúncio de recessão. E antes de eu mostrar aqui as bonds, os gráficos dos bonds, se vocês estão atentos no meu Twitter, o ano passado, em outubro, disse que seria uma boa altura para metermos uma taxa fixa, quem tem o crédito de habitação fazer taxa fixa, porque poderíamos estar perante este cenário de uma recessão, porque estou a ver muitas semelhanças com 2008, ok? Portanto, nós podemos ter não estou a dizer que vamos ter, estou a dizer que há essa possibilidade de termos uma recessão e de haver uma crise no setor imobiliário, que eu relembro que é um dos setores com mais liquidez do mercado. Por outro lado, também demora mais a cair, porque tem mesmo muita liquidez para escoar. Mas se isso acontecer, se calhar os data centers podem até serem adiados e esperarem até, porque para quem tem dinheiro não se importa de esperar e comprar quando tudo mais estiver barato. Enquanto o investidor normal ou a pessoa normal acha que é uma péssima altura estar a comprar ativos quando a bolsa cai, o investidor que já está habituado a essas quedas vai comprar ativos quando os mesmos estão a cair, não é? Portanto, quando toda a gente está preocupada com isso. Deixem-me só olhar aqui uma coisa muito rápida. Ok. Ah, isto foi algumas trades que nós fizemos esta semana. Pronto. Para quem quiser ver depois, está aqui no grupo tudo o que é Forex. Esta semana tivemos alguns tiros engraçados. Tem sido uma semana difícil, não vou negar. Tinha esta previsão feita ontem de manhã para os membros do grupo, porque o mercado andava muito lateral, mas eu achava que ele ia quebrar essa tendência e subir. Pronto, faz parte. Nós ainda conseguimos apanhar 200 pips ontem, o que é algo fantástico. Hoje só conseguimos para já apanhar 100. Vamos ver se o mercado dá oportunidades ainda ao longo do dia de hoje, ou se
vai ficar por aqui. Bom, voltando aos bonds, os bonds de 20 anos estão nos 4,28% ao dia de hoje e os bonds de 30 anos estão. Não, aí, ora aqui está. 4,28,6%, ok. Portanto, isto não é muito normal. Deixem-me só olhar aqui para o gráfico diário. Ou seja, nós estamos a ver uma tendência desde fevereiro, ou seja, desde o início da guerra, porque a guerra com o Irão, o conflito com o Irão começou aqui mais ou menos dia 27 de fevereiro, portanto estamos a ver um aumento muito grande nos bonds. Penso que nos bonds de 20 anos também isso está a acontecer. Exatamente, ainda muito mais, uma subida muito mais forte, e isso de facto pode levar a pode ser um sinal de recessão, não quer dizer que vai acontecer. Os 10 anos também estão nos 4%, que é bastante. E algo muito importante também são os de 2 anos, porque é para isto, Jesus, porque é para isto que o Fed olha, ou seja, e que o mercado usa quase como termómetro para ver se o Fed vai ou não aumentar taxas de juros, e nós podemos olhar até para isso aqui muito rápido. Nós podemos usar o Fed Watch Tool para ver o que é que o mercado está a precificar na próxima reunião do Fed. Eu penso que ele já não está a precificar um corte. Exato. Portanto, não vai haver corte de certeza, até já há uma probabilidade de aumento. E eu acho que na Europa vai haver aumento de taxa de juros, não tem como, uma vez se este conflito se prolongar ainda mais, a Europa está tramada porque depende bastante da energia. Ok. Outra coisa que eu quero falar na Europa, porque andamos bastante distraídos com tudo aquilo que é o conflito no Irão, a União Europeia está silenciosamente a lançar uma aplicação centralizada para o nosso telefone, onde vai cruzar, que se chama EUDI, onde vai cruzar todos os nossos dados, desde salários, impostos, carta de condução, carta de cidadão, o historial de saúde, basicamente tudo aquilo que vocês tenham na vossa vida, todos os vossos ativos, o euro digital, ou seja, isto não vai ser só uma carteira digital, isto vai ser quase uma perda de privacidade online incrível, porque eles basicamente podem punir-vos através de um clique. Ok, eu até tenho isso aqui no grupo, peço desculpa, aqui nas notícias, eu até meti isso, ou seja, isto aqui está na página da União Europeia, vocês podem depois ir lá ler. E eles dizem que isto é por uma questão de proteção de lavagem de dinheiro, mas os próprios bancos e o Tribunal holandês também já disse que isto tem mais consequências do que praticamente benefícios, ou seja, não é uma abordagem que realmente pune quem está a tentar lavar dinheiro, e que muitas das vezes estas práticas não são bem feitas, porque basicamente as pessoas podem basicamente pesquisar pelo vosso apelido e punir a pessoa errada. Ok? Portanto, isto é algo que é bastante assustador, e as pessoas começam a sair da União Europeia ou então a procurar outros ativos como Bitcoin, e por isso é que Bitcoin também se tem vindo a valorizar aos poucos, ok? Claro que ainda tem que se valorizar bastante até aos seus máximos. Temos que ver que os seus máximos foram 126 dólares, 125. Portanto, já está aqui uma queda bastante grande. Eu acho que agora estamos perto de uma reversão, mas ainda não descarto a hipótese de cairmos mais. Eu duvido que a gente passe por esta zona que na altura muita gente queria que chegasse, que era os 56 mil dólares. Eu duvido que chegue aqui, mas se chegar, podem ter a certeza que muitas instituições vão comprar aqui Bitcoin, ok? Pronto, sobre a AML, ou seja, que é as práticas de anti-lavagem de dinheiro, eu já falei disso no vídeo passado, está aqui no YouTube, vocês podem ir ao canal e ver. E portanto, basicamente, esta semana é tudo. Vemo-nos para a próxima semana. Eu no domingo não lancei o off-charts por uma razão muito específica. Não quer dizer que nós não tenhamos tido lucro. Tivemos lucro a semana passada, menos um bocadinho do que é normal, mas tivemos. Deixem-me aqui procurar, portanto, quando é que foi dia. Ora, aqui está. Só tivemos 220 pips de lucro. Esta semana também temos bastante volatilidade, ou seja, hoje temos, por exemplo, os dados da inflação americana.
está previsto sair 3.4 na anual ou 2.4, mas eu não me acredito que esse valor venha a sair assim. Ok? Portanto, para quem está a operar, tenha cuidado, atenção, a partir da 1h30, isto hora de Portugal, 2h30 hora de Luxemburgo. Ok? Por esta semana é tudo. Deem-me feedback também nos comentários. Se quiserem entrar na comunidade, a gratuita ainda está aberta. A comunidade privada fechou, então na Páscoa eu tinha dito porquê. Eu vou fechar a comunidade para me poder focar também todos os membros a ganhar o máximo de dinheiro possível e depois no final do ano podemos abrir mais vagas. Ok?